1 Reis, capítulo de número 19. O versículo é o versículo de número 4. Aleluia. Na minha Bíblia existe um título acima do versículo 4 que diz: Deus encoraja Elias. Deus encorajando o profeta Elias, Deus fortalecendo o profeta Elias, assim como Ele faz conosco também essa noite. 1 Reis capítulo 19, versículo 4 diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Versículo 8. Eu gostaria de ler, e assim que eu terminar a leitura, eu queria que os irmãos repetissem depois de mim, tá bom? Eu vou ler e os irmãos repetem depois, por favor. Levantou-se, foi e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra esta noite. Pai, assim como o Senhor está abençoando desde a abertura deste culto, através, Senhor, de cada irmão e de cada irmã que teve a sua oportunidade, trazendo uma palavra, louvando ao Senhor. Pai, fala conosco agora na exposição da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, ó Deus, para que o Senhor fale conosco a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos aqui a palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, nós encontramos do versículo 4 até o versículo de número 8, o Deus da Bíblia encorajando Elias, dando uma palavra de estímulo para Elias, para que Elias pudesse se fortalecer no Senhor, comendo, bebendo, se firmando os seus pés no caminho do Deus Todo-Poderoso. Diz a palavra do Senhor, aqui no versículo de número 6, que olhou e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botinha de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tocou a segunda vez, tocou e disse: Levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. A Bíblia então está dizendo que Elias, ele comeu, ele bebeu, mas ele não teve força e voltou a deitar-se. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós passamos por momentos em que nós estamos de pé, mas às vezes nós desanimamos e caímos e nos prostramos. O texto fala que Elias, ele estava passando por momentos difíceis na sua vida, no qual ele passava uma grande perseguição vinda de Jezabel. Era uma luta que Elias estava enfrentando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei se a sua luta é na sua saúde, se a sua luta é no seu casamento, se a sua luta é com os seus filhos, se a sua luta é com o vício, se a sua luta é no seu local de trabalho, se a sua luta é lá na sua faculdade. Eu não sei aonde é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, e talvez você também está na posição
disse: levanta-te, porque muito será longo o caminho. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Deus falou para Elias, falou: Elias, a sua história não vai terminar aqui, a sua história não vai parar aqui, você não vai ficar estacionado neste lugar, ainda há muito para conquistar, ainda há muito para possuir, ainda há muito para você ter, Elias. Aqui não é o final, essa luta não vai te vencer, Elias, eu sou contigo, ainda há muito para você fazer, ainda há muito para você prosperar, ainda há muito para você crescer. Eu vim essa noite, meus irmãos, como profeta de Deus, para dizer para a sua vida que essa luta não vai te destruir, esse problema não vai te vencer, ao contrário, você vai vencer ele esta noite, no nome do Senhor Jesus. Este ano de 2024 é o seu ano, e eu profetizo já dizendo esta noite: esse será um dos melhores anos da sua vida. Se o ano passado foi sofrimento, foi luta, foi dificuldade, mas você já começou o ano buscando a Deus, na casa de Deus, na presença do Senhor, meu irmão, continua buscando, continua se alimentando, continua se fortalecendo, porque muito mais o Senhor Deus dará para a sua vida, muito mais o Senhor te concederá, muito mais Deus te dará, Deus te abençoará, Deus te prosperará, porque Ele é o Deus que faz o impossível para aquele que crê. Glorificado seja o nome do Senhor esta noite, aleluia. Mas esta noite a minha palavra que Deus entregou para mim, baseado no pão, baseado na água, é falar o significado que Deus me revelou do pão e o significado que Deus me revelou da água, dentro desse texto. Os irmãos farão um ato de fé, louvado seja Deus. E quando você beber essa água vai te abençoar, quando comer do pão vai te abençoar. Mas eu vou lhe falar dentro da palavra aquilo que Deus me mostrou sobre este pão e sobre esta água. Como eu falei para os irmãos, o meu estilo de pregar é estudando a Bíblia. E se você gosta de Bíblia, vamos ler bastante essa noite. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vamos começar primeiro a falar do pão. O que é o pão? Qual era o pão que Elias tinha que se alimentar? Qual é o pão que a igreja tem que se alimentar? Qual é o pão que a igreja do Senhor tem que se alimentar nos dias de hoje? Estamos vivendo dias de apostasias, dias de heresias, dias de muitas seitas, dias de muitos enganos, dias de muitos escândalos do Evangelho. Mas veja o que a palavra vai nos mostrar em Mateus capítulo de número 4. Se você abriu a sua Bíblia, nós vamos ler. Eu vi até um data show aqui, até pensei em passar um versículo aqui, pastor. Não passa não, né? Passa? Oh, se tiver um versículo, irmãos, pode me ajudar aqui. Ô glória, se tiver os versículos aqui que eu vou falando, pode jogar aqui também. Amém? A igreja é chique, é bonita, é toda estilosa. Eu vi um data show, se tiver os versículos, pode jogar, que nós vamos ler bastante a palavra essa noite, amém? Mateus capítulo de número 4. A Bíblia diz no versículo de número 1, Mateus capítulo 4, versículo 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Lembra-se que Elias também tinha que caminhar depois de uma provação, também em um lugar deserto. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos entender o seguinte: Elias representa a igreja, Elias representa eu e você, Elias representa o corpo de Cristo reunido aqui esta noite, nesses dias maus e cruéis que a humanidade está vivendo. Então o que Deus fala para nós, a igreja do Senhor? Em primeiro lugar, nós temos que nos alimentar deste pão, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nós estamos vendo a
aí fora é quanta besteira, é quanta, desculpe a minha expressão, é quanta encheção de linguiça que a gente vê aí nas igrejas, pessoas que estão pregando cada coisa, que você fica até mesmo assustado. Eu conversava com o pastor Tony quando nós estávamos vindo para a igreja, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que diferente era a igreja. Eu não estou menosprezando a igreja de hoje não, eu volto a repetir, todo mundo que está aqui é muito abençoado em nome de Jesus, amém? Eu não estou falando da igreja local, eu falo em geral, no Brasil todo. Tem muitos lugares que não tem mais palavra, que não tem mais pregação, você vê apenas pessoas lendo um versículo de qualquer jeito, fechando a Bíblia e é 30, 40 minutos só enchendo linguiça, jogando 200 assuntos dentro de uma pregação só. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que para Deus usar uma pessoa tem que ser teólogo, tem que ser bacharel em teologia, tem que ser isso, aquilo, outro, não. Eu só estou dizendo uma coisa: para Deus usar o homem, a mulher, um jovem, uma pessoa de Deus, é simples, só fica na palavra, só fica no Evangelho, só fica na Bíblia. Quando subir ao altar, fale: Deus, me dê versículos, me entrega a mensagem. Como foi que Jesus venceu o diabo? Ele venceu o diabo com a palavra, porque ele mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ninguém aqui viu a Deus, eu não sei como é Deus, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi o Espírito Santo, eu nunca vi a Trindade Santa, e nenhum de nós aqui nunca vimos. Veremos um dia lá na eternidade, mas nos dias de hoje nós não vemos ainda, não sabemos como Jesus é. Mas eu sei de uma coisa: uma igreja que tem palavra, que tem ensinamento, que está fundamentada na Bíblia. Eu sei que Jesus está ali, eu sei que o Senhor está presente. Aonde está a palavra, Jesus está. Aonde a Bíblia está aberta, Jesus está. Aonde o Evangelho é anunciado, ali está Deus curando, ali está Deus libertando, ali está Deus abençoando. Nem só de pão vive o homem, o ser humano, os crentes, os servos do Senhor, vive da palavra, se alimenta da palavra, respira a palavra, almeja a palavra, ama a palavra, se debruça na palavra. Tem um livro de cabeceira, a Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro religioso para o verdadeiro crente, para o verdadeiro servo e servo de Deus. A Bíblia é a boca de Deus, é o direcionamento de Deus para conduzir a nossa vida. A palavra conduz a nossa vida. Toda vez que nós compramos alguma coisa, uma geladeira, um fogão, uma televisão, seja lá o que for, toda vez que você compra um celular novo, tudo que você compra numa loja, até um remédio, quando você vai comprar, tem aquela bula, ou se é um eletrodoméstico, tem o manual. Tanto a bula do remédio como o manual do eletrodoméstico é o que? Para ensinar. A bula do remédio é para ensinar como se toma, e o manual do eletrodoméstico, do eletroeletrônico, é para te ensinar como usar. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é o nosso manual, é a nossa orientação, é a nossa bússola. Quantas pessoas vão fazer expedição, andar no meio da mata, no meio do deserto, no meio de um lugar vazio, eles usam o que? Uma bússola, para que eles possam se orientar, saber aonde vão, para não se perder pelo caminho. Sabe por que tem muita gente atrapalhada e muito perdida aí fora? Porque já se perdeu da palavra, já perdeu o foco da palavra, já perdeu o foco da mensagem. Eu vou te dizer, meu irmão, leia a Bíblia todo dia, medita na palavra todo dia, estude a palavra todo dia, ame a Bíblia, como você amasse o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. O que é isso, pregador? Eu não estou dizendo que você vai amar a Bíblia mais do que a sua família, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o mesmo jeito que você tem amor por alguém ou por algo, também tenha pela palavra de Deus. Aleluia. Eu não estou julgando, eu não julgo ninguém, eu amo todos, quero que Jesus abençoe a todos. Mas quantas vezes a palavra está perdendo valor até nos dias de hoje em muitas igrejas? Eu não estou julgando se alguém aqui está assim, até porque eu não conheço nenhum dos irmãos. Eu não conheço ninguém que está aqui, estou conhecendo hoje e espero voltar aqui mais vezes em nome de Jesus, amém? Mas preste atenção, quantas pessoas vão para a igreja, eu repito, não é aqui, é sentido geral no Brasil, que não estão usando mais a Bíblia, estão só no celular, estão no tablet,
Eu tenho o meu celular, eu tenho a Bíblia instalada no celular, tenho mais de uma tradução na Bíblia, mas irmãos, nada vai substituir o livro impresso. Eu não tenho vergonha de carregar esse livro aonde eu vou. E a minha Bíblia é bem grandona mesmo. Eu tenho Bíblia pequena. Eu tenho em casa não vou dizer coleção de Bíblia, que falar coleção talvez não pega muito bem, né? Mas eu tenho várias traduções da Bíblia. Eu tenho um objetivo, pastor, que eu coloquei de estudar a Bíblia, de ter todas as traduções da Bíblia em língua portuguesa. Eu tenho quase todas as traduções na versão brasileira e muitas Bíblias de estudo. Se você fosse na minha casa, você ia ver que parece uma biblioteca na minha casa, de tanta Bíblia, tanto livro, tanta coisa para ler. Por quê? Eu amo ler, eu amo estudar a palavra. Irmão, o conselho que eu estou te dando esta noite: este pão que é a palavra, ame todo dia, medita todo dia, estude a palavra, coloque um propósito. Deus, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou estudar a palavra todo dia, eu vou ler um capítulo por dia, eu vou ler todo dia. Você quer saber de uma coisa? Se você ler todo dia 5 capítulos da Bíblia aproximadamente, 5 capítulos todos os dias, em um ano você lê a Bíblia toda. Se você ler todo dia 5 capítulos no mínimo, coloque em propósito: Deus, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou aprender a palavra, vou me debruçar sobre este livro. Veja o que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia essa noite. Josué, capítulo de número 1. Eu falei que nós vamos ler bastante a Bíblia, mas Deus, é claro que eu não vou extrapolar no horário, porque eu sei que nós temos horário, amém? Eu não vou encher linguiça e não vou me estender demais também para fatigar os irmãos. Mas nós vamos estudar a palavra um pouquinho essa noite. Josué, capítulo de número 1. Moisés, o servo do Senhor, infelizmente ele partiu, mas a obra de Deus continuava. A obra de Deus, ela segue. Um dia todos nós partiremos dessa terra. Um dia todos nós vamos partir dessa terra, mas a obra vai continuar, amém? Se o Senhor voltar daqui a 1000 anos, essa igreja continuará fazendo a obra de Deus com outra geração, amém? Com outras pessoas no futuro. Assim aconteceu no Antigo Testamento. Moisés, ele parte e levanta-se um sucessor, Josué. E veja qual era a base do líder Josué para conduzir o povo. Veja qual é a base para você conduzir a sua família, conduzir o seu casamento, conduzir os seus filhos, conduzir a sua vida financeira, conduzir a sua profissão, conduzir tudo. Quer aprender a orientação para conduzir a sua vida corretamente? Josué capítulo 1, versículo 1. Josué 1:1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a do Líbano até o grande rio Eufrates, toda esta terra dos heteus, até o grande mar do poente do sol, será o vosso termo. Então, no versículo 1 ao versículo 4, Deus fala para Josué que ele ia conquistar tudo. Repita comigo: em nome de Jesus, eu conquistarei tudo. Terei todas as vitórias que Jesus vai me dar. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a palavra, a lei do meu servo Moisés que te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus falou para Josué: Josué, você tem uma grande responsabilidade de conduzir o povo para onde eu os levarei. Mas Josué, para você chegar lá, aonde eu vou te colocar, você tem que guardar a lei.
Será que alguém hoje tem que guardar o sábado? Tem que obedecer os 10 mandamentos, igual alguns aí fazem? Não, meu irmão, isso é passado. A lei que você obedece hoje é a Bíblia, é o que está escrito na palavra, é toda, não é só o Antigo Testamento, é o Antigo e Novo, é o que você aprende na igreja. Quando você vem para a igreja, aqui neste altar, sempre está um homem de Deus pregando, uma mulher de Deus, alguém de Deus, aqui neste altar, em todo culto, pregando a palavra. Deus usa o pastor Tony, Deus usa os demais pastores, irmãos que sobem neste altar, pregando a palavra, e a palavra que é pregada aqui, neste altar, é o que vai direcionar a sua vida para o caminho da sua vitória. Deus falou para Josué: Josué, a lei, a palavra, o mandamento que está na minha lei é o que vai conduzir o povo. E na época do Antigo Testamento, o povo, ele obedecia o Pentateuco. O que era o Pentateuco? O Pentateuco era as leis que Moisés havia escrito. E quais eram as leis? Quais eram os livros que conduziam o povo? Eram 5, porque naquela época existiam-se apenas 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O povo de Deus da época de Josué tinha que meditar em Gênesis, tinha que meditar em Êxodo, tinha que meditar em Levíticos, tinha que meditar em Números e tinha que meditar em Deuteronômio, ou seja, tinha que meditar nos 5 primeiros livros da lei. Mas, irmãos, foi passando o tempo, estamos nos dias de hoje, a Bíblia já foi encerrada, e além dos 5 livros, hoje são 66 livros, ou seja, de Gênesis até o livro de Apocalipse, toda a palavra é para nos ensinar, é para nos orientar, é para nos conduzir, é para nos dar uma direção de como conduzir a nossa vida. A palavra não é para tornar-nos religiosos, a palavra não é para nos tornar melhores que os outros, a palavra é para direcionar a nossa vida. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que decisão tomar, eu não sei o que eu devo fazer, proceder, mas quando você vem para a igreja, Deus usa o homem de Deus na palavra, e a palavra fala ao seu coração. Por quê? Porque a palavra dirige o nosso caminho. Glória a Deus. E Deus falou mais, versículo 7: também esforça-te e tem um bom ânimo, porque terás cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Qual era a lei? Acabei de falar, de Gênesis a Deuteronômio. Não te desvie, é claro que nos dias de hoje é de Gênesis a Apocalipse. Não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Agora eu vou pegar um pouquinho do seu carro. Eu não sou contra ninguém, como eu falei, eu amo a todos, quero que Jesus salve a todos, mas tem muito crente que está se perdendo, irmãos, por causa de política, por causa de politicagem. É ano de eleição, e ano de eleição tem muito crente que esquece Jesus e faz quase que do seu candidato uma idolatria. Observe que o texto fala: não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Eu podia falar nos dias de hoje. Tem muita gente que está amando muito a direita, muito amando a esquerda, muito amando políticos e candidatos em partidos. Eu não sou contra nada disso, amém? O que eu estou dizendo é que você não pode substituir nada que vai substituir a sua fé. Se você gosta de política, amém. Se você gosta de candidato, amém. E você pode gostar do que você quiser, mas entenda, filho de Deus e filha de Deus, amados e amadas do Senhor, não permita que a política substitua o que você aprende na casa do Senhor, o que você aprende na igreja, o que você aprende na Bíblia. Porque a gente vê muita gente se corrompendo aí fora por causa de política. Eu não estou dizendo que a política corrompe alguém, não estou falando isso. Eu estou dizendo que o servo e a serva de Deus não pode tirar o seu foco da palavra, não pode se deixar se influenciar por nada que está além das portas desta igreja e das portas da igreja que você congrega. Você tem a opção de gostar de quem você quiser gostar. Eu repito, não estou dizendo que é pecado, não estou falando nada disso, amém? O que eu estou dizendo que, em primeiro lugar, acima de esquerda, acima de direita, acima de qualquer político, qualquer candidato e qualquer coisa, e qualquer outro tipo de gosto, está a palavra do Senhor. A palavra não pode ser substituída por nada. O texto da Bíblia está dizendo: nem para a direita nem para a esquerda,
para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aí diz o versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então te farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer ser próspero, quer ser bem sucedido, quer ser curado, quer ser transformado, quer ser abençoado, medita na palavra, ame a palavra, viva a palavra, aleluia. É a palavra, é a Bíblia, é a pregação. Quando eu falo a palavra, eu estou falando da leitura da Bíblia? Estou. Mas eu volto a repetir o que eu falei agora há pouco. Eu estou falando da igreja, dos cultos, das pregações. Meu irmão, se você soubesse o poder que há quando alguém está pregando a palavra no altar de Deus. Não é porque eu estou pregando aqui não, meus irmãos, porque antes de pregar eu também sou um ouvinte, eu também sento para ouvir a palavra, eu também escuto a palavra. Eu vou até dizer mais: o que você escuta na sua casa? O que você assiste na sua casa? Eu vou repetir, eu não estou julgando ninguém, amém? Mas dentro da sua casa, tira um momento do seu dia para ouvir uma pregação, para ouvir uma mensagem. Hoje em dia temos a televisão, que tem pessoas pregando na televisão, temos o rádio, que tem pessoas pregando nas rádios, temos a internet, pessoas pregando na internet. Hoje em dia, se você for lá no YouTube, tem gente pregando, se for no Facebook, tem gente pregando, se for no Instagram, tem gente pregando, lá no TikTok, no Kawaii, e tem muita gente fazendo dancinha, mas também tem gente com a Bíblia aberta pregando a palavra. O que eu estou dizendo, na sua casa, fora da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é crente, dentro da igreja todo mundo é servo e servo do Senhor, mas o que vale mesmo é o que você faz lá fora, no seu dia a dia, quando ninguém da igreja está te vendo, quando o pastor todo não está te vendo, quando ninguém está te vendo, apenas Deus está te vendo. E será que se Deus olhar para você lá dentro da sua casa, Ele terá alguma vez no dia? Deus nos concede 24 horas, todo dia. De 24 horas que Deus nos dá, quantas horas será que você dedica à palavra? Ler, estudar, meditar, ouvir alguém pregando pela televisão, pela rádio ou pela internet. Na sua casa, não cria o hábito de ouvir a palavra, estudar a palavra. Irmãos, todo dia eu tenho que assistir alguém pregando. Isso é uma necessidade da minha vida. Irmãos, não é porque eu prego no altar que eu tenho que aprender mais. Não é apenas isso não, meu irmão. Antes de ser pregador, eu também sou crente. Eu também sento para ouvir. E eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho desejo de me alimentar da palavra. Irmão, irmã, serve e serva do Senhor, tenha o desejo de se alimentar cada vez mais deste pão que é a palavra na sua casa. Você vai trabalhar, você vai pegar o ônibus, você vai pegar o Uber, você vai a pé, pega o seu fone de ouvido, procura lá uma mensagem e vai ouvindo, bate na internet, escute no seu celular, tenha no seu celular pregações, palavra. A palavra é importante, ela é fundamental. Não se aparte a boca do livro desta lei, versículo 8, antes medite, veja, observe o que diz o versículo 8. Tem aqui? Sei que tinha. Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. O que quer dizer isso? Como é que eu vou conduzir a minha vida? Conduzirei de acordo à palavra. O que a palavra me ensinar, o que o meu pastor pregar, o que eu ouvir na igreja, é a forma que eu vou conduzir a minha vida. Porque eu sou conduzido pela palavra. Escute o que a Bíblia vai dizer no Salmo 119. Abra a sua Bíblia. Salmo 119. Salmo 119. Aleluia. Glória a Deus. O pão, a palavra que alimenta. Elias tinha que se alimentar da palavra, a igreja tem que se alimentar da palavra, o servo e serva de Deus tem que se alimentar da palavra. Glória a Deus. Salmo capítulo 119. Qual que é o versículo? Vou esperar todo mundo achar. Se eu falo o versículo antes, você lê antes, aí não tem graça. Salmo 119.
versículo 105. Diz a Bíblia, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Assim como eu estou neste altar bonito, dessa igreja linda, e existem lâmpadas aqui iluminando toda a parte dessa igreja. Se não fosse as lâmpadas daqui, eu poderia descer deste altar no escuro e tropeçar e cair e me machucar. Se não fosse as luzes que existem nas ruas à noite, nós poderíamos cair e nos machucar. Poderia não, íamos cair. Porque é na escuridão, quem consegue andar na escuridão? Ninguém anda. Irmãos, se a luz de Deus, que é a palavra, está iluminando os nossos caminhos, nós não vamos cair, jamais. Vamos estar de pé. O que eu quero dizer com isso? Quando você está firmado na palavra, vem a luta, vem a dificuldade, vem os problemas, mas você não se desvia da igreja, você não se afasta do caminho do Senhor. O diabo quer tirar você da igreja, quer levar você para este mundo, mas quando você está firmado na palavra, você não se desvia, você envergonha o inferno, você envergonha o diabo, você envergonha os demônios, porque você diz: eu não sairei, eu não abandonarei, eu não vou sair da presença do meu Deus sem afastar da igreja, porque eu estou firmado na palavra do Senhor. E quem está na palavra não se desvia, não se afasta, mas se mantém de pé. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1, Novo Testamento agora. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Eu estou falando do pão, o pão que é a palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O pão é a palavra, é o alimento para a nossa alma, é o alimento para a nossa vida. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz que a palavra, o evangelho, a mensagem, a pregação para o mundo é loucura, para o mundo é coisa de doido. Tem gente que olha para você e fala: você é um doido, você é um fanático, você é um maluco que fica seguindo o pastor, fica seguindo a igreja. O mundo não entende a mensagem que eu estou pregando. Quem está lá fora não entende a sua fé. Mas irmãos, sabemos que para o mundo é loucura, mas para nós que estamos aqui neste culto hoje, é o poder que cura, é o poder que liberta, é o poder que transforma. Porque Jesus está curando aqui nessa igreja, porque Ele está libertando nessa igreja, porque Ele está abençoando a sua vida hoje, porque o poder de Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a presença do Senhor está aqui. É o poder de Deus. Não é um pregador que está apenas ministrando aqui essa noite. Não, eu não sou nada, Jesus é tudo. Jesus está aqui para te abençoar, Ele está aqui para te libertar, Ele está aqui para mudar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. É o poder que transforma, é o poder que cura. Se você está doente, está enfermo, eu profetizo a sua cura esta noite, eu profetizo a sua libertação esta noite, eu profetizo que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe o seu casamento, pelo poder da palavra do Senhor. A palavra é o poder de Deus. Aleluia. É o poder do Senhor. Aleluia. Elias, come. Elias, bebe, porque você vai caminhar até Horebe. Falamos do pão, agora vamos falar da água. O pão, Elias, é a igreja. O pão é a palavra, é a pregação, é a Bíblia, é o evangelho, é o que você ouve na igreja. Qual é a água?
Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Já vou terminar, tá, irmãos? Tenha paciência, tá bom? João, capítulo de número 1. Palavra, o poder de Deus, aleluia. E a água. Evangelho de João, capítulo de número 1. E o versículo de número 26. João, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: João respondeu-lhe dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Estas coisas aconteceram em Betebara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem o homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Repita comigo: a água é a transformação da nossa vida pelo Evangelho. Amém? O pão é a palavra e a água é a transformação. Como é que começou a nossa transformação? Em primeiro lugar, no dia que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós estamos lendo o capítulo 1, nós lemos o versículo 26. Volte alguns versículos antes. Capítulo 1 mesmo de João. Versículo 12, diz assim, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos quantos o receberam. A transformação na nossa vida começou no dia que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Que dia maravilhoso! Recebemos Jesus como Salvador. E o que veio após receber Jesus como Salvador? Veio o nosso batismo. O dia que nós nos batizamos nas águas. Se perguntar para qualquer crente que está aqui essa noite, qual é o melhor dia da sua vida com Deus? Muitos dirão, sem dúvida nenhuma, será o dia em que eu me batizei nas águas. Lembra do dia do seu batismo? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O dia que você cumpriu a justiça de Deus, obedeceu a palavra, obedeceu o chamado de Deus e se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo começou no batismo. Você aceitou Jesus, você se batizou e começou a frequentar a igreja. A água é isso, a água é essa transformação, a água é essa mudança. A palavra vem, mas não adianta vir a palavra se você não aceitar Jesus. Não adianta eu pregar a mensagem se você não entregar a tua vida para Deus. Não adianta eu pregar o Evangelho se nunca você quer se batizar, fugir do batismo, fugir da chance que Deus está me dando. Eu já conheci, meus irmãos, nesses anos de fé, pessoas que já partiram para a eternidade, que já faleceram, e que Deus deu a oportunidade para a pessoa se batizar, se firmar com Deus, e a pessoa não quis. E pergunte aonde está essa pessoa agora, esse que esqueceu de Deus. Eu vou dar a oportunidade para qualquer um dos irmãos, ou até para os pastores. Alguém abra para mim, por favor, a Bíblia no Salmo capítulo 9 e o versículo de número 17. E eu queria que alguém, ou os irmãos ou os pastores, qualquer um dos irmãos ou dos pastores, lesse para nós Salmo capítulo 9, versículo 17, para ver o que acontece
com a pessoa que não quer saber de Deus, para onde ela vai? Quem achar, leia para nós, por favor. Salmo capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Obrigado, meu irmão. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pessoa que ficou a vida toda na igreja, mas nunca quis se batizar, nunca quis assumir um compromisso com Deus, nunca quis assumir um compromisso com a igreja, compromisso com o evangelho. Os pastores pregam, os irmãos pregam, as pessoas evangelizam no local de serviço. Não, ainda não é tempo não, eu sou muito jovem, eu sou muito novo. Mas uma hora todo mundo vai partir dessa terra, todo mundo vai morrer, é inevitável. Mas morrer sem Jesus é a perdição. O amado irmão leu no Salmo 9,17 que os ímpios irão para o inferno. Quem são os ímpios segundo a Bíblia? Leia para nós Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Vamos ver quem são os ímpios que Salmo está dizendo que vai para o inferno. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Então vereis a diferença entre o justo e o perverso. Eu acho que a tradução do irmão deve ser atualizada. Na versão Almeida, revista e corrigida, ele substitui a palavra perverso por ímpio. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem não serve a Deus irá para o Salmo 9,17. O que é o Salmo 9,17? Irá para o inferno todos que se esquecem e não querem saber de Deus. Não sou eu que diz, é a palavra que está dizendo. Eu sou um pregador que eu prego a palavra, prego o avivamento, prego o poder de Deus, prego o amor, mas eu prego a verdade. Se você não quer entregar a tua vida a Jesus, não quer assumir compromisso com Deus, ou se você está afastado do caminho do Senhor, o tempo de voltar é hoje, o momento é agora. Você não sabe quando você vai partir desta terra, mas se você partir sem Deus, se esquecendo de Deus, se esquecendo da igreja, se esquecendo da palavra, o destino será o inferno. Mas o tempo é hoje de firmar os pés na igreja, o coração na casa de Deus e a mente na palavra. Eu vou repetir: os pés na igreja, o coração no evangelho, a mente na casa de Deus. O tempo é hoje. Esta água é a transformação que o evangelho faz. Quantas pessoas você começou junto na sua fé, começou com você na igreja, infelizmente se desviou. Todo mundo aqui conhece alguém que está desviado hoje, talvez que até estava no altar pregando a palavra, mas não quis um compromisso sério, não quis seguir. As lutas o afastaram, as lutas o desanimaram. E meu irmão, minha irmã, não permita que nada nesta vida te tire do caminho da verdade. Deus te chamou para ser uma bênção, Ele te ama, Ele não quer que você desanime, Ele quer que você fortaleça. Ah, mas eu estou passando por um momento que eu estou lá embaixo. A nossa vida era como uma roda gigante. Você pode estar lá embaixo, mas a roda ela vai girar, e logo logo você vai estar lá em cima para a glória do Senhor Jesus, aleluia. A água é a transformação. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Já vou terminar, tenha paciência. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Como eu falei, nós vamos estudar essa noite a palavra. Estamos estudando a palavra. 2 Coríntios, capítulo de número 5. O versículo que eu vou ler é o versículo 17. 2 Coríntios 5,17. A palavra do meu, do seu e do nosso Deus diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! A água faz tudo novo. Ah, que coisa maravilhosa! Veja a sua vida como era no passado, como era o seu pensamento, como eram as suas atitudes, e você lembra do seu passado, você tem até vergonha. Como é que eu fazia isso? Como é que eu falava aquilo? Como é que eu era assim? Mas graças a Deus que o Evangelho
me alcançou, que Jesus me alcançou, e hoje eu sou uma bênção na igreja, eu sou uma bênção na presença do Senhor. Por quê? Porque a mensagem da cruz, aleluia, ela transformou você, ela curou você, ela renovou você, ela abençoou você. O Evangelho, o poder, a palavra, a igreja, a pregação transformou a sua vida para a glória de Deus. Aleluia. O Evangelho transforma. A água é essa transformação da palavra. Eu tenho mais versículos para ler, mas eu vou parar por aqui, amém? Mas eu só vou finalizar com um tópico aqui. Elias representa a igreja. O pão representa a pregação, a palavra, o Evangelho. A água representa a transformação de vida que Deus fez em nós quando aceitamos Jesus e quando recebemos o Senhor e nos batizamos. E o Monte Horebe? Porque a Bíblia fala que Elias, ele comeu, ele bebeu e ele caminhou para Horebe. Qual é o Horebe que a igreja está esperando? É a nova Jerusalém, aleluia. É o céu de glória para onde nós estamos indo. Eu vou finalizar a pregação agora, mas eu não posso deixar de ler 2 versículos esta noite, que é claro que eu ia falar sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Eu vou ler 2 textos essa noite. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Elias é a igreja, o pão é a palavra, a água é a transformação de vida. Quando você recebe a palavra e Deus transforma a sua vida, na sua vida em Deus, na igreja, para onde você irá? 1 Tessalonicenses capítulo de número 4 e o versículo 13. Diz assim a Bíblia: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos com os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Horebe é a nova Jerusalém, é o céu, meus irmãos. Nós estamos caminhando para o céu, aleluia. Estamos caminhando para o dia que o Senhor vai chamar o seu povo, vai chamar a sua igreja. Eu quero alertar você nessa noite, meu amado e minha amada. Jesus, ele está voltando, os sinais estão se cumprindo, o arrebatamento está próximo de acontecer. O apóstolo Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu. Para que Jesus vai descer do céu? Para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Ei, igreja, Jesus voltará para buscar aqueles que tiveram a sua vida lavadas pelo sangue dele, aleluia. E o último texto que eu leio para entregar para o pastor está em 1 Coríntios capítulo de número 15. É o último texto. Irmãos, eu separei um monte de versículo aqui, mas eu vou parar por aqui pelo horário, amém? 1 Coríntios capítulo de número 15. O versículo que eu leio é a partir do versículo 51. Diz assim a Bíblia, 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém isto, que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é incorruptível, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eis que nos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Ele vai arrebatar a sua igreja. Quando eu estava vindo para a igreja, eu conversava com o pastor Tony. Hoje
tenha o pão, que é a palavra, você tenha a água, que é o que transforma a sua vida, e o que você deve continuar fazendo? Perseverando. Versículo 58, 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler e, por favor, repita comigo a minha leitura. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você tem que perseverar até o fim, na palavra, na sua vida com Deus, porque Jesus vai voltar. Continue se alimentando da palavra, da Bíblia. Continue tendo a sua vida com Deus nesta água maravilhosa que é a igreja, porque Ele vai voltar e Ele quer ver você perseverando, firme no caminho do Senhor. Acorda bem forte a palavra do Senhor esta noite.